Queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos nós aqui na nossa Escola da Fé desta terça-feira, dia 15 de setembro de 2015. E vamos estar aqui dando início a mais uma meditação na palavra do Senhor. Vamos agora para Mateus capítulo 25. Quero pedir a atenção dos irmãos para que possamos aprender muito. Esse texto aqui, ele é muitíssimo importante. Traz muitos ensinos importantes. Que fala comigo todas as vezes que eu medito nele, e eu tenho certeza que vai ser edificante para vocês também essa noite. Mateus capítulo 25, versículos 14 e seguintes. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. 16. E o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, pois, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Feche os seus olhos então. Vamos orar a Deus, apresentando essa palavra, apresentando essa meditação nessa noite. Espírito de Deus, Espírito do vivo Deus, Tu és um Deus tão lindo, Tu és tão fiel para conosco, Senhor. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, diante de Ti, Senhor, e pedimos, ó Espírito Santo, sê conosco essa noite. Abençoa a Tua igreja esta noite, ajuda-nos a entender, a viver a Tua palavra, a crescer em Tua palavra, Senhor. Lemos aqui em Tua palavra a respeito de um servo negligente, e nós não queremos ser negligentes, Senhor. Queremos ser exemplos de servos fiéis, Pai. Pedimos, abençoa esse momento, abençoa a ministração, fala aos nossos corações, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele nos traz muitos ensinos. Vemos aqui a figura de um senhor, de um grande fazendeiro, de um empresário, de alguém importante, que se ausentou de sua terra e confiou uma porção do seu patrimônio a algumas pessoas.
A um ele confiou 5 talentos, 2 talentos, a outro 1 talento, onde 1 talento era uma unidade de medida que eles utilizavam na época, com alguns quilos. E existiam talentos de ouro, talentos de prata, e como se ele dissesse: olha, eu estou me ausentando, então eu deixo esses 2 quilos de ouro com você, para você trabalhar com esse ouro, e quando eu voltar, você vai me prestar contas. Mais ou menos isso que aconteceu. E ele separou 3 servos, a um ele confiou 5 talentos, a outro ele confiou 2 talentos, e a outro ele confiou 1 talento. E ao final de muito tempo, ele volta e há a prestação de contas. E 2 dos exemplos aqui, na Escritura, em 2 dos casos, as pessoas que receberam ali aquela preciosidade, conseguiram trabalhar com aquilo que haviam recebido e conseguiram multiplicar o valor recebido, tendo recebido o elogio do Senhor e também um convite para entrar no gozo do Senhor. Mas o terceiro, que havia recebido 1 talento, ele fica com medo, ele esconde o talento, ele não consegue fazer esse talento desenvolver, ele enterra esse talento e depois, quando o servo volta, quando o Senhor volta, ele devolve o talento para o Senhor, e o Senhor o pune, o Senhor o disciplina, porquanto que ele havia sido mau e negligente. E as parábolas do Senhor Jesus, algumas são simples, outras são mais complexas, mas todas trazem muitos ensinos para todos nós. E essa parábola que fala de trabalhadores, fala do trabalho e do trabalho no reino de Deus. E no reino de Deus nós vemos os trabalhadores e nós vemos os que não são trabalhadores, que não querem fazer nada no reino de Deus. À medida que a gente vai crescendo em Deus, nós vamos entendendo que nós temos responsabilidades no reino de Deus. Que a gente não pode ser um come e dorme espiritual. Você vai amadurecendo, Deus vai te dando clareza e você vai entendendo que você tem uma responsabilidade. Chegou uma época que eu estava lá em casa já com meus 20 anos, e a casa do meu pai era do meu pai, da minha mãe. E se eu quisesse falar alto dentro de casa, eu ia ter que comprar uma casa para mim, para falar alto dentro da minha casa, e não na casa do meu pai e da minha mãe. E você vai percebendo que você vai ter que trabalhar, que você não pode ficar a vida toda na casa do pai, da mãe. Chega uma hora que você vai compreendendo certas coisas. E as coisas espirituais também. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja em busca de uma libertação, em busca de paz, em busca de preencher o vazio que tem dentro de si. E Jesus nunca abandona uma pessoa que busca isso na presença dele. Jesus diz: não, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a promessa que ele faz, ele cumpre, ele traz o alívio e paz para as pessoas. Mas depois que as pessoas vão se envolvendo no reino de Deus, que vão percebendo que outras pessoas não têm o alívio e a paz que ele tem, essa pessoa vai querendo: não, eu tenho que fazer algo por essas pessoas também. Eu estava com a vida vazia, na sarjeta, e Jesus me trouxe vida, uma vida abundante, e meus familiares e amigos estão como eu estava antes, e eu tenho que fazer algo por eles. Você vai percebendo no reino do Senhor algumas coisas que têm que ser feitas e que você pode fazer, e por mais que o pastor não te obrigue a fazer nada, e o que acontece? Você vai sentir: não, é responsabilidade minha, eu tenho que fazer. Você vai sentindo, isso vem com a maturidade cristã. Nós temos um chamado para trabalharmos no reino do Senhor. Agora, a palavra de Deus nos diz logo que todos aqueles servos receberam algum talento da parte de Deus. Uns mais, outros menos, mas todos receberam. Eu não tenho dúvida de que todos vocês têm recebido talentos da parte de Deus, têm recebido capacidades da parte de Deus, têm recebido habilidades, aptidões da parte de Deus, o qual te permite, de alguma maneira, fazer a obra do Senhor. Ah, pastor,
eu sinto que a única coisa que eu posso fazer no reino de Deus é ser um peso de papel, para o papel não voar, porque eu não tenho capacidade nenhuma. Não existe esse caso. Todos vocês têm capacidades. E uma das artimanhas do diabo é tentar desabilitar você para a obra. Não, você não pode ser usado por Deus, porque você é muito jovem, ou porque você é muito velho, ou porque você é mulher, ou porque você o diabo sempre vai querer utilizar argumentos. Mas é interessante que ele não dispensa ninguém. Ele usa todo mundo, usa jovem, usa velho, usa homem, mulher, ele não tem problema, usa todo mundo. Todos nós temos recebido talentos da parte de Deus. O versículo 14, o finalzinho, diz o seguinte, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Repita assim comigo, confiou. E nessa nossa relação com Deus, eu vejo que há uma relação de confiança, onde Deus confia algo a você, onde Deus confia responsabilidades a você, onde Ele confia pessoas a você. É uma relação de confiança, e Ele espera que você honre essa confiança, Ele espera que você faça corretamente. É uma relação de confiança. E eu posso falar para a irmã Marisa que Deus tem confiado a Cida para ela. Olha, é como se Deus dissesse, Marisa, eu confio em você. Está mais parecido com o Cid Moreira do que com o voz de Deus, né? Marisa, eu confio em você. Eu confio que você vai cuidar bem da Cida. Como Deus confiou a Leidiane para a Daiane, como Deus me confia o Yarlisson, o Felipe, como Deus confia o Ismael ao Divino, como Deus confia a Gabi para a irmã Elza, e Deus coloca pessoas preciosas no nosso caminho. Como eu sou responsável pela igreja, é uma relação de confiança. Deus confia em você e nós não podemos frustrar a confiança do Senhor. E Ele confiou o quê? Confiou os seus bens. Confiou talentos preciosíssimos. Isso mostra a preciosidade que nos é confiada. O privilégio que eu tenho hoje de pregar a palavra é algo muito precioso. Pregar a palavra é algo precioso. Eu não posso vir aqui pregar aqui, fazer um mexidinho lá em casa lá e trazer qualquer coisa da Bíblia e compartilhar com vocês, não. Vocês saíram de casa, estão aqui para me ouvir. Eu tenho que honrar essa confiança de vocês, honrar a confiança que Deus coloca em mim, porque isso é precioso. Pregar a palavra é algo precioso. Repita assim comigo, pregar a palavra é algo precioso. Através da pregação da palavra, a vida de pessoas são transformadas. Através da sua pregação, um dia que alguém ouve a tua pregação, a pessoa pode deixar de ir para o inferno e ir para o céu, caminhar para o céu. Depois de ouvir a sua pregação, a vida dela pode mudar completamente. Se pregar a palavra é precioso, as pessoas que Deus confia a você são pessoas preciosas também. E o que nós temos de mais precioso são as pessoas. E se as pessoas são preciosas, nós valorizaremos essas pessoas. Mas é interessante, porque tem pessoas que não veem valor no outro. Veem o outro como um mero objeto, como um detalhe, mas há líderes de células que conseguem ver o valor que há em cada um dos membros da sua célula e trata o membro da sua célula com o devido valor. Jesus tanto amou a cada um de nós, tanto Ele considerava importante a sua vida, que Ele deu a própria vida por você, porque você é precioso. 100 mil reais é algo de valor? Vale muito 100 mil reais?
Vale, né? Vale. Pelo menos, não sei para vocês, para mim vale muito. 100 mil reais para mim vale muito. Agora a pergunta: o que você está disposto a fazer por 100 mil reais? O que você está disposto a fazer por 100 mil reais? O irmão Paulo contou uma história que tinha um conhecido dele lá em Sambaíba, lá no Maranhão, que era matador aposentado. Ele era matador aposentado. E aí chegou um conhecido do irmão Paulo nele e falou o seguinte: olha, eu queria que você matasse um caboclo aqui, que ele não presta, não vale nada. Aí ele falou assim: não, rapaz, eu já parei de mexer com isso, eu não estou matando mais ninguém, não. Ele falou: não, eu te dou 10 mil reais. Não, moça, não mexo com isso mais não, não estou matando ninguém mais não. Eu te dou 30 mil reais. Não, cara, não estou mexendo com isso de matar ninguém mais não, é muito complicado isso e tal. Eu te dou 100 mil reais. Deixa eu ver a foto desse cara aí. Aí o cara mostrou a foto. Já vi que esse daqui não vale nada. Pela foto já dá para ver que ele merece morrer mesmo. Isso daqui é um sem vergonha. Brincadeira, irmãos. Não foi nada com o irmão Paulo, não. É só a história mesmo. Eu utilizei ele aqui só para ilustração ficar mais clara. Por 100 mil reais ele estava disposto a... O que você está disposto a fazer por 100 mil reais? Tá. Agora, se uma alma é preciosa para você, o que você está disposto a fazer por ela? Porque tem gente que não está disposto a ir nem na esquina ali por causa de uma alma. Tem gente que não está disposto a gastar 5 reais por uma pessoa, não está disposto a gastar. Para comprar uma Bíblia para um novo convertido, acha o olho da cara gastar 30 reais comprando uma Bíblia. Por quê? Porque não consideram a vida preciosa. A não ser que a pessoa seja muito pobre de marré, que não tenha condição de comprar. Mas quando é assim, esse tipo de pessoa que é muito pobre, não tem condição de comprar uma Bíblia, mas quer muito da Bíblia, chega no pastor: pastor, o senhor não tem uma Bíblia aí não e tal, dá um jeito e consegue a Bíblia e dá a Bíblia de presente. O que fica muito evidenciado é o seguinte: quando você trata a pessoa com devido valor, se essa pessoa é preciosa para você, você vai tratar ela como tal. Sempre coloquei meus veículos à disposição da igreja e de pessoas. Sempre. Porque eu considero pessoas mais importantes do que bens. E tem gente que não dá carona para o irmão para não sujar o carro, para não sujar o tapete. E o irmão vai entrar no carro: não, irmão, por favor, sacode o pé do lado de fora aí para depois entrar. Sabe? Distribuir os talentos. Diz: o Senhor distribuiu os talentos segundo suas capacidades. E assim, eu queria dizer que todo mundo tem a mesma capacidade, mas não tem, irmãos. Às vezes temos capacidades distintas. Por exemplo, para o louvor, para colocar alguém para cantar no louvor, via de regra, tem que ser alguém que tenha uma afinação. Da mesma forma que eu vou colocar para tocar a bateria alguém que tenha o ritmo. Do outro modo, ele vai mais prejudicar do que ajudar. E nós temos diferentes tipos de capacidades, uns mais capacidades para uma coisa, outros menos para outra. Não estou dizendo que alguém aqui não tenha capacidade, porque todos nós temos capacidades. Mas às vezes ocorre um problema. Primeiro problema em relação à capacidade. A pessoa pensar que não tem capacidade suficiente para nada no reino de Deus. Isso é um problema. Tem gente que se acha o bichinho que está no cocô do cavalo do carroceiro. Tem gente que se acha um nada. Não pode ser assim, irmão. Você é precioso. Você é preciosa, você tem valor e você é importante. E Pedro, ele pensou isso um dia. Quando Jesus chegou para conversar com ele, que teve a pesca maravilhosa, Pedro abaixa a cabeça: não, Senhor, afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador, não sou pecador. Pensava ser menos. Agora tem o segundo problema: pensarmos que temos mais capacidade do que realmente temos. E isso acontece também. Tem gente que se acha o super-homem. Tem gente que se acha o Capitão América, o incrível Hulk. Eu nunca vou pecar. E foi o que aconteceu com Pedro. Senhor, ainda que eu morra, eu vou te servir.
Pode o sangue dar na canela. Senhor, jamais vou te negar. E o que aconteceu? Negou. E não foi só uma vez, não. Foram 3 vezes. É um problema. Outro problema é pensar que somos capazes e que não precisamos da capacidade dos outros. Outro problema. Nós precisamos uns dos outros. Olha aí para o seu irmão aí e fala: irmão, eu preciso de você. Irmão Paulo, eu preciso de você, irmão Paulo. Eu preciso do Yaros. Nós precisamos uns dos outros. E tem gente que quer caminhar assim. Não é assim. Você tem capacidades, você tem recebido talentos do Senhor. E sabe quanto que era um talento? Quanto que pesava um talento? Cerca de 34 quilos. Então, nós vemos a ilustração aqui de um homem recebendo um talento de ouro, recebendo 34 quilos de ouro. E se você for fazer um cálculo aí de quanto seria 34 quilos de ouro hoje, se você fosse vender, você venderia por 3.400.000 reais aproximadamente. Muito dinheiro, né? Beleza, né, Malucinho? Glória a Deus. E o que acontece? Isso foi o que recebeu um talento só. O que recebeu mais talentos, então, recebeu mais. O que eu queria dizer para vocês? Que mesmo o de nós aqui que recebemos menos talentos, temos recebido uma capacidade sobrenatural e tremenda de Deus. E o valor que você tem é um valor preciosíssimo. Veja, o seu talento é precioso. E o seu talento pode mudar a vida de alguém. Talvez você pense: eu não consigo mudar o mundo. Mas você tem recebido de Deus capacidade para mudar o mundo de uma pessoa. E para aquela pessoa que você levou paz e salvação, você mudou o mundo dela. E nós temos esse chamado, sabe? O que aconteceu com o rei, depois que distribuiu os talentos, ele ficou lá pertinho assim, olhando como é que cada um gastava o talento, né? Vigiando como é que cada um utilizava o talento. Não. A Bíblia nos fala que o rei ausentou-se. Ele não estava ali fisicamente, ali olhando, conferindo o que cada um estava fazendo. E eu quero falar para vocês que no reino de Deus recebemos talentos e oportunidades. Mas nem Deus, nem o pastor Jair, vamos ficar ali o tempo todo olhando o que a Marisa está fazendo. Marisa, você está fazendo assim é errado, assim é certo. Não, o rei deixou o cabo fazer. O rei deixou a pessoa trabalhar. Não ficou ali conferindo ali o tempo todo, não ficou supervisionando ali, tintim por tintim, cada coisa que o funcionário fazia. E eu quero dizer, no reino de Deus, Vinícius, Adinaldo, Cleilton, o pastor não vai ficar o tempo todo olhando: o que você está fazendo aí? Irmã Elza, o que você fez? Você fez isso na célula, fez isso, aquilo, outro, você fez... Eu não vou ficar. E nem Deus vai ficar falando com você todo dia o que você fez e deixou de fazer. Eu vejo que, em parte, você é o seu supervisor. Quando a irmã Mônica vai escolher o lanche da célula, o que ela vai fazer, a prioridade que ela vai dar para a célula na vida dela, se ela se arrochou toda lá no serviço, correu para chegar na hora, ou se ela preferiu fazer as coisas no banho-maria mesmo e chegar atrasada, não sei, eu não vi. Ela é que vai conferir. E querendo ou não, irmãos, a maior parte das coisas que você faz para o reino de Deus, o pastor Jair nem fica sabendo. Mas Deus, Ele vê. E um dia, esse rei volta, esse senhor volta e faz a prestação de contas. Não é o pastor Jair quem vai ditar o ritmo, a frequência e a qualidade do seu trabalho. Como a Bíblia diz lá em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. É o que eu vou fazer na minha célula, é as pessoas que estão sob a minha responsabilidade, as pessoas que estão perto de mim, o que eu devo fazer por elas? Ninguém vai falar: Jair, faça isso, aquilo outro. Às vezes eu posso ouvir conselhos, mas você, individualmente, é quem vai ter uma conversa com Deus no final. Você e o seu coração vai estar, e o Espírito Santo vai estar balizando aí, vai estar como um prumo aí dentro de você, mostrando o que você tem que fazer ou não.
Depois que receberam o talento, diz o versículo 16, o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Repita assim comigo: imediatamente. Imediatamente. Tem uma historinha que é engraçada. Eu chegava na mercearia lá pertinho de casa, e aí tinha uma plaquinha lá dizendo: fiado só amanhã. Ô, seu Daniel, o fiado é hoje? Ou não, Jair? O fiado é só amanhã. E o que isso significava? Nunca vai ter. Não vendo fiado. É o que ele estava dizendo. Não vendo fiado. E o que acontece? Existem pessoas que estão deixando para amanhã, e deixando para amanhã, e deixando para amanhã, e deixando para amanhã, quando na verdade estão dizendo: Senhor, não conta comigo não. São pessoas que nunca estão preparadas, nunca estão prontas, sempre tem que resolver alguma coisa antes, sempre tem uma prioridade e nunca trabalham com aquilo que tem recebido de Deus. Às vezes é crente há 15 anos, 20 anos, mas não está preparado. E como é comum, irmãos, nós vemos pessoas nova convertida, pessoas que se converteram há pouco tempo, que se envolvem na obra e se apaixonam tanto, e às vezes agem e fazem muito mais do que às vezes uma pessoa que tem mais tempo, que já deveria estar fazendo muito mais. O apóstolo Paulo mesmo alerta, em determinada ocasião, onde ele fala o seguinte: olha, vocês já deveriam ser mestres, pelo tempo que vocês estão aí na fé. Mas eu tenho que voltar para vocês para ensinar os rudimentos, o café com leite, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Quando que nós devemos fazer a obra de Deus? 2019. Eu quero preparar vocês aqui para em 2027 nós iniciarmos uma campanha missionária dos seus familiares. Quando que você vai lutar pelo seu familiar, irmão? Quando que você vai lutar pelo seu filho, pelo seu irmão? Como o Divino falou, agora, é hoje. E aqui, nesse próprio versículo que nós lemos, versículo 16, ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Tem uma palavra que eu não gosto de usar na igreja, é negócio, negociante, negociar. Até porque hoje, infelizmente, muitas igrejas evangélicas têm conseguido dar um tom mercantilista para as igrejas evangélicas. Infelizmente isso tem acontecido. Mas eu tenho que citar esse exemplo aqui, porque é um exemplo bíblico e o próprio Jesus utilizou esse exemplo, dizendo desse negociante aqui. Eles negociaram os talentos. Quando ele fala, por exemplo, da parábola das pérolas também, encontrando uma pérola de grande valor, querendo ou não, ele utiliza algumas vezes o próprio exemplo de negociar. E eu quero fazer uma aplicação prática aqui para o nosso dia, onde aqui ele compara o servo com um negociante. E o negociante, o bom negociante, tem umas características boas. E eu vou dar um exemplo aqui. O bom negociante, ele é insistente. Essa semana, ontem, nós compramos um contrabaixo novo para a igreja. Estávamos sem um contrabaixo, o Ricardo estava tão tristinho lá, sem tocar o contrabaixo, e aí a gente comprou, e de um lado estava o negociante querendo vender o contrabaixo, e do outro lado estava eu querendo o máximo de desconto. E eu já tinha ido em outras lojas e tal, e eu colocava um pé fora da loja, um pé dentro, e ele não queria me deixar sair, prometia o desconto, e dava uma coisa de brinde, e tal, insistindo que esse baixo é de uma marca boa, que esse contrabaixo ele ia entregar o contrabaixo regulado, que também que tinha isso, aquilo, outro, e tal, e ele argumentando, insistiu, e acabou que eu comprei o baixo com ele. Mas eu já tinha pesquisado em outras lojas também. Mas, querendo ou não, eu tirei o chapéu que ele era um bom negociante, insistente. E assim, é muito importante que nós tenhamos equilíbrio, mas o povo de Deus tem que ser insistente também, irmãos. Eu não quero ser chato, eu não quero ser um crente fanático, mas querendo ou não, vai ter hora que a gente vai ter que insistir mesmo. Vamos buscar sempre moderação.
Porque eu acho que dá para a gente ser crente, acho não, tenho certeza, dá para a gente ser crente, cheio do Espírito Santo e ganhar nossa família para Jesus sem sermos fanáticos. Infelizmente tem muita loucura acontecendo por aí também. Não é ameaçando o povo de jogar, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Hoje mesmo, vou fazer essa oração. Capeta, leva esse homem para o inferno que ele não quer aceitar Jesus. Aí pronto, você afasta todo mundo, acabou. Você vai... Não é assim, mas tem hora que a gente tem que insistir, tocar no assunto mais uma vez. Passou um tempo, vai lá, liga de novo para a pessoa, conversa de novo. Não podemos desistir. Insistente, com amor, com sabedoria. E, por exemplo, esse vendedor que me vendeu esse contrabaixo, ele me explicou N razões pelas quais eu tinha que comprar esse contrabaixo. Que esse contrabaixo era bom. Ele não é dos mais caros, não, irmão. Na verdade, é um modelo até barato. Mas ele falando que é uma marca boa, que a madeira é boa, que a captação é boa. E ele acreditava no produto dele. Ele acreditava no produto. E eu pergunto, você acredita no Jesus que você está pregando? Você acredita no que você está falando? Eu vou dar uma ilustração aqui. Teve um pastor que foi assistir um programa de teatro. Tinha muita gente no auditório. E depois ele perguntou para o artista, poxa, você com uma mentira, com encenação, você consegue juntar tanta gente? E por que eu falando a verdade lá na igreja não consigo? E aí o artista falou, olha, o negócio é que eu falo a mentira como se fosse uma verdade. E você está falando a verdade como se fosse uma mentira. E às vezes você, com as suas palavras, está dizendo que Jesus é importante, que Jesus é tudo, que Jesus é o seu Salvador. Mas as suas atitudes não mostram isso. Você está dizendo para a irmã que você a ama, que ela é preciosa para Jesus e para você, e depois você nem dá a paz do Senhor para ela, você não dá uma carona para essa pessoa, você não faz nada por ela. O que as suas atitudes estão dizendo? Como você está apresentando? Você acredita realmente? Porque quem não acredita pode até pregar, mas vai ser algo insípido, vai ser algo sem gosto, vai ser uma pregação sem gosto. O bom negociante, ele acredita no seu produto, mas ele também conhece o seu produto. É ou não é? Eu perguntei, esse baixo aí é ativo ou é passivo? Leidiane, você acha que esse baixo é ativo ou é passivo? Ela não sabe, porque ela não é da área. E Alisson, ele é ativo ou é passivo? Ele não viu, mas se ele olhar, ele vai ver, e vai ver que é ativo. Vocês não trabalham com música, não é obrigatório saber. Mas uma pessoa que trabalha com música tem que saber. Tem que conhecer com que você trabalha. E se tem uma coisa que eu, como pastor, tenho que conhecer, é a Bíblia. E com certeza eu não vou conseguir conhecer a Bíblia toda, tintim por tintim. Mas eu vou me esforçar ao máximo por conhecer o melhor da palavra do Senhor. O irmão Francisco, ele trabalha com colchões também, né, irmão Francisco? Tem os colchões de molas ensacadas, é isso? Qual é a característica das molas ensacadas, irmão? Conjunta. Olha aí. Vai proporcionar mais conforto? Pronto, esse é o ponto onde eu quero chegar. E eu posso falar, olha, meu querido, minha vida era triste, mas eu encontrei o conforto no Senhor Jesus. Olha aqui minha foto, como eu era, com essa garrafa de cerveja na mão. Olha cá, irmão, veja a tua foto antes. Leidiane, olha as tuas fotos antes. E veja as tuas fotos hoje. Olha a tua casa antes. Olha a reação dos teus filhos antes. Olha hoje. Fala isso, irmão. Conta o teu testemunho. Mostre para as pessoas o que Jesus tem feito na tua vida. São muitas coisas mais que eu poderia falar, mas eu vou encerrar aqui para a gente poder concluir a pregação, o texto completo. Um recebeu 5 talentos e o outro recebeu 2 talentos. E sabe o que recebeu 2 talentos fez? Eu só recebi 2 talentos. O outro divino recebeu 5. O divino está lá com o pastor coloca ele para abrir o culto, ele nem coloca eu para abrir o culto. O divino toca violão, nem sei tocar violão.
divino canto, eu sou desafinado. Não, que recebeu 2 talentos, ficou reclamando, não. Ele foi lá e trabalhou com o que ele tinha. Irmão, tem gente que é especialista em reclamar. Uma coisa que eu aprendi é não reclamar. Eu aprendo a lutar. Lutar eu luto. Eu quero meu carro está ruim, eu não estou gostando do meu carro. Vou lutar para conseguir um outro melhor. Mas não é, meu carro é tão ruim, meu carro está isso, aquilo outro, o motor está fumando, isso, aquilo outro. Não reclama não, murmuração é terrível. Tem hora que a gente tem que conversar sobre o assunto. Eu cheguei, Daiane, o carro está assim, está fumando, o motor está rajando. O que você acha que dá para a gente fazer? Gente, vamos deixar ele na garagem, vamos andar mais de ônibus e juntar um dinheirinho para consertar. Ponto, então decidi o que você vai fazer. Vai ficar reclamando? Não. Prosseguindo, o que recebeu 2, talvez aos olhos do homem recebeu pouco, mas aos olhos de Deus tem recebido muito. O terceiro exemplo aqui foi de alguém que pegou o seu talento e escondeu o seu talento, enterrou, versículo 18, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor, abriu um buraco e escondeu. Por que ele fez isso? Por que ele escondeu o talento? E aí nós fazemos muitas reflexões a respeito disso. Quando ele escondeu aquele talento, aquelas joias, aquele ouro, aquilo que era precioso, ele não permitiu que ninguém visse aquele talento. E existem pessoas que têm um talento extraordinário, mas conseguem enterrar tão bem enterrado, que você nem imagina que ela tem esse talento, porque escondeu muito bem. Tem muitas capacidades, e capacidades as mais diversas, mas estão escondidas, ainda não colocou isso a serviço do Senhor. Talvez porque ele não confiasse nas pessoas, talvez não confiasse, tinha medo de alguém roubar esse talento dele, e às vezes alguém vê aquela quantidade de ouro com ele, teve medo, não confiou nas pessoas e escondeu. E eu quero dizer que é inevitável que tenhamos que estabelecer uma relação de confiança com as pessoas, uma relação de confiança com o pastor, com o líder de célula, com o supervisor, com os membros da tua célula. E o medo só vai te impedir de produzir frutos, só vai te impedir de utilizar aquilo que Deus te deu. A Bíblia fala que ele teve medo. E o medo é uma coisa que atrapalha o homem demais da conta mesmo. Talvez medo de perder o talento, de que alguém o roubasse, talvez medo de gastar aquele dinheiro com alguma coisa que não trouxesse o resultado que ele esperava. Então ele preferiu enterrar. O medo, ele te aprisiona. O medo, ele te engessa. A vergonha te engessa. Irmãos, se eu tivesse tido vergonha, eu não tinha falado em namoro com a Daiane e tinha perdido a bênção. Já pensou? Eu tive que criar coragem e falar com ela. E o que acontece para muitas coisas na vida, nós precisamos de coragem. E o medo te engessa, o medo te impede de avançar. Existem pessoas que não fazem a obra de Deus, que não trabalham, porque têm medo de serem feridos. Pastor, eu vou me envolver com as pessoas, aí depois sai uma fofoca, uma coisa ou outra. Por isso, pastor, deixa eu quietinho aqui no banco, deixa eu aqui na minha cadeirinha quieto, só participando do culto, está o suficiente já. Medo de serem feridas, e às vezes medo de ferir também. Eu vou falar, irmão, e quando a gente está na obra, a gente costuma ser ferido, mas às vezes a gente fere também. Não fiquem com raiva de mim, mas eu vou falar para vocês que eu já feri muita gente. Qual pastor que não fere? Falando tanto, aconselhando, falando uma coisa ou outra, às vezes eu piso no pé. Se você vai dançar forró com alguém, e o irmão Paulo já dançou muito forró lá na Sambaíba, eu já ouvi falar que ele era um dos melhores dançadores de forró lá da região, mas de vez em quando pisava no pé. Pisou ou não pisou no pé da parceira, irmão Paulo? Pisa.
aquela botona lá e tal. Mas você vai parar de dançar forró? Hoje para por causa que já passou a época, tá? Irmãos, não estou estimulando ninguém a dançar forró. Veja bem, eu estou só trazendo uma ilustração. A gente pisa no pé um do outro. Pisa no pé, acontece. Mas você não vai deixar de fazer a obra de Deus por causa disso. Mônica não vai deixar de fazer a obra de Deus porque um dia ela se excedeu, ficou nervosa e falou algumas coisas lá que não se excedeu. Ou vai deixar de fazer a obra também porque um dia a irmã Lucinha falou que a comida da irmã Mônica estava ruim, que a irmã Mônica era chata, que a irmã Mônica não valia nada, que ela tinha que morrer e tal e tal. E agora falou, não, é só uma ilustração, irmã Lucinha, é só uma ilustração aqui. Falou não, né, irmã Lucinha? Pronto, então a gente não pode parar de fazer a obra por causa disso, com medo. Sabe que tem gente que tem medo de errar? Medo de errar. Mas se for compartilhar a palavra e eu errar, e eu não ler direito, e eu falar errado, tem medo de não dar conta. Pastor, até que eu quero, mas eu não tenho capacidade, eu acho que eu não vou conseguir. E se eu começar e não conseguir? Aí por causa disso, não fazem, preferem o quê? Enterrar o talento. Pastor, e se o irmão lá está produzindo tanto, mas eu estou tão pouquinho, tem medo de produzir menos que os outros, de não cantar tão bem como os outros, de não fazer tão bem como os outros, e é um medo que não deve haver, medo, e enterrou o talento. E eu quero apresentar isso de enterrar talento de forma diferente também agora, porque eu como pastor, estou diante de um monte de talentos aqui, e é minha responsabilidade também não enterrar os talentos, pessoas talentosas. Por isso que eu sou apaixonado pelo trabalho em células, porque no trabalho em células os talentos são aflorados, as pessoas descobrem os talentos que têm. Hoje eu vejo a Leidiane pregando na célula, dirigindo célula, cuidando. Ela foi fazer a célula já duas semanas seguidas numa chácara lá no começo de Braslândia, um lugar que normalmente... Oi? Perto do cemitério, lá, meu Deus, um lugar ainda assustador e tal. E ela fez, possui um talento e que, se não fosse as células, assim, estimulando esse trabalho, ela não teria aflorado. E quando eu vejo o Vinícius, então, radialista e tal, formado em jornalismo, uma pessoa tão gentil como eu tenho conhecido, eu fico buscando em Deus sabedoria, porque eu sei que Ele vai despontar. Ele é uma pessoa talentosa, entendeu? E mesma coisa a irmã Elza também, o Adinaldo também. Vocês são pessoas talentosas e eu não posso enterrar vocês. E na célula de vocês vai ter pessoas talentosas também que nós não podemos enterrar. Por isso que eu gosto das células, porque eu tenho a experiência prática nossa. Tem sido maravilhoso ver as pessoas despertando mesmo para a obra do Senhor. O Senhor volta. Quantos minutos eu tenho, queridos? 12 minutos. Vamos lá. Vai dar tempo de chegar até o final. Vou até beber uma água aqui. Pronto. Forças recuperadas. O que aconteceu depois de algum tempo? O Senhor voltou. O Senhor da fazenda, o grande empresário, o dono de tudo, voltou para a prestação de contas. Eu queria que a Leidiane viesse aqui agora para fazer uma prestação de contas para mim de tudo que ela fez no reino de Deus. Não, para mim ela não precisa fazer. Natural que eu, como pastor da igreja, cobre uma organização por parte de todos vocês, nós temos uma metodologia própria. Mas se qualquer pessoa chegar e dizer, pastor Jair, eu não quero mais responsabilidades na igreja, o que eu vou fazer? Não tem certeza? Já orou a respeito? Tenho. Tudo bem, eu não vou jogar o nome de ninguém no Serasa, nem vou entrar com ação judicial com obrigação de fazer. Não vou. A questão é você e Deus, porque o Senhor vai pedir uma prestação de contas. Eu não quero fazer terrorismo, nem quero assumir um tom ameaçador, mas isso é fato. Deus um dia vai prestar contas de todos nós. Um dia Deus vai ter uma conversa comigo. Jair, tua mãe era missionária com teu pai evangelista. Tu nasceu na igreja, recebendo a palavra do Senhor, vendo ali o testemunho da sua mãe e do seu pai. E aí chega um momento que você decide que vai abandonar a igreja, que você quer cuidar da tua vida.
E a quem mais é dado, mais será cobrado. Aquele crente que tem tido um discernimento maior do reino do Senhor, das verdades espirituais, que tem compreendido sim a sua responsabilidade, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Deus é um justo juiz. Não pense que agora ele vai colocar naquela balança milimétrica e tal, balança de precisão. Você teve aquele dia que você não foi para a igreja, então vai para o inferno agora. Não vai ser desse jeito. Mas existem pessoas que sim, em larga escala, têm preterido o seu chamado. Têm abandonado mesmo, têm abdicado, mesmo sabendo lá no fundo do coração que Deus chamou ele para fazer aquilo. Tem dado sabedoria, tem dado recurso, tem dado direção. Irmãos, Deus me deu a Bíblia. Deus tem me dado capacidade de ler a Bíblia, de entender a Bíblia e de compartilhar. Deus tem colocado esse fogo no meu coração. Tem colocado essa chama fortíssima no meu coração de pregar a palavra. Agora eu vou deixar a obra para eu fazer um concurso agora, eu já ir, falando algo meu, especificamente para mim. Para eu poder ganhar bem, para eu poder viajar 2, 3 vezes por ano e poder andar com a BMW. Deus tem algo específico para mim, eu tenho orado sempre para andar dentro da vontade do Senhor. E eu sei que um dia Deus vai pedir uma prestação de contas comigo. Daremos conta a Deus pelo que nós fizemos e pelo que nós deixamos de fazer. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Romanos 2, 6 a 8 diz assim, que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Agora, há promessas do Senhor para nós, para os ceifeiros, para os trabalhadores. Repita assim comigo: existem promessas para os trabalhadores. Na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo pensa em voltar para casa, do que ele se lembra? Até os trabalhadores têm abundância. Os trabalhadores têm abundância. Irmã Marisa, Deus está te chamando para a obra, mas a partir de agora você vai ter que se vestir igual Moisés. Vai ser pele de camelo, só vai comer mel silvestre, suas roupas vão ser velhas, você não vai mais pentear o cabelo nem usar desodorante. E você agora vai sofrer o resto da sua vida, porque assim sofre quem faz a obra de Deus. Não é assim não, muito pelo contrário. Deus abençoa e prospera. E eu tenho visto isso acontecendo, Deus cuida. Agora que Deus tem recompensas, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Deus nos dá, Deus nos honra. E nós temos uma promessa para essa vida, mas a nossa maior promessa, melhor promessa de todas, não é para essa vida, é para o porvir, é para a vida eterna. Essa é a melhor promessa. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o que você quer de bom de Cristo é só para aqui, prosperidade, cura e bênção, libertação, só para aqui, você está perdido. Porque o melhor de Deus não vai ser aqui na terra, vai ser na nossa nova Jerusalém que desce do céu. E eu tenho um sentido de Deus no meu coração, e eu vou fazer isso em nossos cultos de celebração, escola da fé. Eu vou falar mais da nossa terra prometida, da volta de Cristo e da nossa casa celestial, porque a nossa casa não é aqui. A gente está vivendo aqui, vive 60 anos, 70 anos, 90 anos, mas esses 90 anos vão chegar para todos nós aqui, e a nossa casa, irmão, não é aqui, é lá em cima. E quanto mais a gente ama a nossa casa aqui embaixo, menos quer ir lá para cima, mais difícil é a partida. Quanto mais raízes nós temos nesse mundo, menos temos raízes lá em cima. Temas que nós vamos abordar também. Tem uma promessa de recompensa. E nós vemos aqui o tratamento que ele deu para o terceiro servo, para o servo que enterrou o talento. Ele foi rigoroso.
Enquanto houve uma promessa, entra no gozo do teu Senhor para os outros dois, para esse que enterrou o talento, a promessa, o que acontece? Foi um rigor, uma sentença rigorosa para com ele. O Senhor ainda falou ao que tinha recebido um talento só e que enterrou o talento: olha, você recebeu o talento, mas o que você fez? Por que você não deixou esse talento nos banqueiros? E os banqueiros, e ali tinha corrido uns juros ali, eu tinha ganhado alguma coisa. Você podia ter deixado pelo menos com os banqueiros. Veja, queridos, talvez aquele homem sequer quisesse realmente que aquele talento multiplicasse. E existem pessoas que, apesar de estarem na igreja, estão muito preocupados com o reino de Deus. Não estão muito preocupados se alguém vai aceitar Jesus ou não, se alguém vai ser transformado. Vocês nem estão. Por isso o rigor. Agora, ele poderia ter confiado esse talento aos banqueiros. E eu quero fazer um paralelo aqui, eu não quero que ninguém me compreenda mal. Mas eu conheço, existem pessoas que foram absolutamente fundamentais aqui para esse trabalho, para essa igreja. Que não estiveram evangelizando aqui nas ruas, e que não estiveram, nem eram membros aqui da igreja, mas que contribuíram com muitas ofertas aqui no começo dessa igreja. Tem um irmão, que eu não vou falar o nome, mas que durante um período de uns 3 anos, no começo dessa igreja, contribuía todos os meses com cerca de R$500. E era um momento muito difícil na igreja. E a ajuda que esse irmão dava chegava a ser mais de 50% das receitas da igreja. E ele foi alguém que recebeu algo de Deus. E por mais que ele não pudesse estar aqui, não estivesse aqui, mas ele falou: olha, mas eu te dou isso, porque eu sei que com esse valor vocês vão poder fazer algo na igreja. Os irmãos conseguiram entender o paralelo que eu fiz? Existem pessoas que, por mais que não estejam tão envolvidas, mas ajudam, contribuem, dão suporte, e isso é importante para o reino de Deus. Agora, existem pessoas que não fazem, não ajudam, e não contribuem, e não dão suporte, e ainda criticam o irmão que está dando dízimo e oferta. Agora, existem pessoas que dão suporte, e o suporte é de vários tipos diferentes. O meu pai nunca foi tão ativo na obra como a minha mãe, mas eu não tenho dúvida de que ele deu muitíssimo e importantíssimo suporte para que minha mãe desempenhasse o papel dela de evangelismo. O que recebeu 1 talento, 2 talentos, multiplicou para 4, 5 multiplicou para 10, e agora ele já tinha 10 talentos, podia tornar agora 20 talentos, poderia crescer, desenvolver esses talentos, onde eu vejo aqui uma progressividade. Uma progressividade. Isso acontece no reino de Deus. Você vai ver a gente envolvendo no reino de Deus, e você vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai aprendendo a lidar com pessoas, e você vai recebendo responsabilidades cada vez maiores no reino de Deus. Seja aqui na Igreja Batista da Terra, seja na Assembleia de Deus, seja na Casa da Bênção, seja na Presbiteriana, aquele que bem vai desempenhando as suas funções, você vai ver Deus confiando cada vez mais. Por outro lado, Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama outro abismo. E isso acontece também, essa progressividade com o pecado, ou seria regressividade, ou no dizer de Euclides da Cunha, uma progressão regressiva. Ele tem essa expressão também. Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia. Agora, continua o justo a praticar justiça e continua o santo a santificar-se. Ou seja, ou você está num processo de deterioração, ou você está num processo de santificação. Provérbios 4:18 diz, última referência: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu olho para o Vinícius, não tenho dúvida de que a luz do Senhor está brilhando cada vez mais forte nele. E vai brilhar mais ainda na vida de cada um aqui. Devemos buscar isso do Senhor. Dever de casa para vocês:
Peguem esse capítulo, esses versículos especificamente que nós lemos, e leia novamente. Faça suas anotações em nome de Jesus. Amém? Terça-feira que vem, continuaremos com o nosso propósito, com o nosso estudo de ganhar, cuidar, treinar e enviar. Feche os teus olhos então, em nome de Jesus.